5h29, horário brasileiro de verão. Chamamos novamente da sala de telex e teletipos da RBS, Mário Mazeron. E atenção, o ambiente em Brasília no momento é de grande tensão. Milhares de pessoas estão concentradas em frente ao Ministério da Fazenda, batendo panelas e exigindo o fim do Plano Cruzado 2. O carro do deputado Ulisses Guimarães foi apedrejado e o presidente do PMDB vaiado pela multidão. O ministro Dilson Funaro teria confirmado seu pedido de demissão em caráter irrevogável agora à tarde. O encontro de Funaro com o presidente Sarney, no entanto, ainda não aconteceu. Gaúcha, fonte da informação da sala de telex e teletipos da RBS, Mário Mazeron. O criador da pílula anticoncepcional masculina denuncia o gesto autoritário do governo de desestimular a pesquisa científica no Brasil em detrimento da saúde de uma das populações mais miseráveis do mundo. O médico Elcimar Coutinho fala agora com o repórter Luiz Ferrareto. No Brasil, a taxa de natalidade é tão alarmante que, se houvesse uma distribuição de renda adequada, as pessoas teriam dinheiro e não teriam alimentos à disposição. A afirmação é do doutor Elcimar Coutinho, um dos participantes do 12º Congresso Brasileiro de Reprodução Humana. Criador da pílula anticoncepcional masculina e um dos maiores especialistas do país neste setor, Coutinho desenvolve trabalhos em países como a superpopulosa China, onde a pílula do homem é encarada como uma grande alternativa no controle da natalidade, o que, segundo o médico, poderia ser usado no Brasil. Para ele, a contracepção é uma das opções para melhorar o padrão de vida da população, uma opção que, ao menos em termos de pesquisa, Coutinho acredita que o governo esteja colocando em segundo plano. Nos últimos anos do governo militar, já no governo Figueiredo, a administração do Ministério da Saúde se tornou bastante negativa contra a pesquisa e começou a bloquear a atividade de pesquisa que existia nas universidades federais, principalmente através de convênios com a Organização Mundial de Saúde. Isto, em vez de melhorar com a Nova República, piorou muito. Piorou ao ponto de que a Organização Mundial de Saúde parou de ajudar as universidades brasileiras desde o advento da Nova República, por bloqueio do próprio Ministério da Saúde. Segundo Elcimar Coutinho, o problema ficou mais evidente com o desestímulo às pesquisas do Norplan, um anticoncepcional injetável, cujo efeito duraria 5 anos. Desenvolvido em Campinas pela equipe do Dr. Aníbal Faundes, o medicamento já é usado na China e na Índia há 3 anos. Aqui no Brasil, por decisão do Ministério da Saúde, a pesquisa com o Norplan foi suspensa. Aquilo é uma lástima, aquilo foi uma coisa pessoal, uma medida pessoal de um funcionário do Ministério da Saúde contra os pesquisadores. E, infelizmente, aqueles que condenavam o autoritarismo não estão enxergando que o verdadeiro autoritarismo existe agora. Porque a decisão de interromper uma pesquisa daquela natureza, sem não auscultar, nem conversar com os pesquisadores, é um gesto altamente autoritário, lamentável. Gaúcha, a fonte da informação do 12º Congresso Brasileiro de Reprodução Humana, Luiz Ferrareto. No Chamada Geral, as previsões do tempo. Para as próximas horas em Porto Alegre, instável com chuvas. Para o Rio Grande do Sul, encoberto com chuvas, passando a nublado no litoral sul, Campanha e sul do Vale do Uruguai. Encoberto a nublado com chuvas e períodos de melhoria nas demais regiões. Temperaturas mínima entre 15 e 22 graus e máxima entre 22 e 32 graus. Ventos do sul fracos a moderados, sujeito a rajadas isoladas de ventos fortes. Temperatura mínima hoje em Porto Alegre, 18 graus e 4 décimos às 13h15. No interior, a mínima foi de 15 graus e 3 décimos em Livramento. Neste momento, 25 graus e 8 décimos na redação da Rádio Gaúcha, aqui na Avenida Ipiranga. Vamos agora às notícias internacionais do Chamada Geral, direto da sala de telex e teletipos da RBS, Mário Mazeron. Manila, governo filipino e representantes da guerrilha comunista assinam acordo de cessar fogo. A presidente Corazon Aquino manifestou esperança de que a medida, válida inicialmente por 69 dias, possa ser duradoura. Nova Delhi, Mikhail Gorbachev e Rajiv Gandhi assinam declaração antinuclear. Eles pediram aos líderes de todos os países para que adotem medidas urgentes para livrar o mundo da destruição em massa. Lagos, governo da Nigéria decide reativar acordo de intercâmbio comercial com o Brasil no valor de 500 milhões de dólares. O anúncio foi feito pelo chanceler brasileiro Abreu Sodré ao encerrar visita oficial àquele país. Joanesburgo, governo sul-africano prendeu cerca de 8 mil menores de 18 anos desde a implantação do estado de emergência em junho. A denúncia partiu do Comitê de Apoio à Família dos Presos, uma organização de direitos humanos da África do Sul. Bonn, governo da Alemanha Ocidental anuncia a expulsão de 5 diplomatas sírios do país.
afirma que a medida faz parte das sanções a Damasco por sua participação em um atentado em Berlim Ocidental. Tel Aviv. A aviação israelense bombardeia novamente o acampamento de refugiados palestinos ao sul do porto de Sidon. O anúncio foi feito por fontes militares, acrescentando que foram atingidos objetivos exatos sobre posições terroristas. Tel Aviv. Contingente francês da Força de Paz das Nações Unidas começa a se retirar do Líbano. Segundo o porta-voz da ONU, o primeiro grupo de 860 franceses cruzará a fronteira de Israel para depois retornar a seu país. Barcelona. Viúva de Salvador Allende apela ao governo espanhol para que suspenda a venda de armas ao regime chileno de Augusto Pinochet. Hortência Bussi informou que já foi solicitado o bloqueio dos créditos do Banco Mundial ao Chile. Monávia, missionária norte-americana Lib Center, é assassinada a facadas juntamente com sua filha de 10 anos em sua residência numa localidade no interior da Libéria. O marido de Lib, também missionário, estava na capital com outro filho do casal. Paris. França desmente que tem enviado armas para o Irã. Nega também que estivesse negociando a troca de um prisioneiro iraniano pelos reféns franceses mantidos presos no Líbano. Washington. Destruídos os documentos que poderiam implicar outros funcionários norte-americanos no escândalo da venda de armas ao Irã. A informação foi divulgada pelo Los Angeles Times, que aponta como responsável o tenente-coronel Oliver North, considerado o principal articulador da negociação. Londres. Dinheiro arrecadado com a venda de armas norte-americanas ao Irã foi depositado num banco de Genebra e depois transferido para uma subsidiária das Ilhas Caimã. Conforme notícia do jornal The Times, não está claro se o dinheiro chegou a ser enviado aos rebeldes sandinistas na Nicarágua. Gaúcha, fonte da informação. Da sala de telex e teletipos da RBS, Mário Mazeron. Vamos agora às condições do trânsito para a retificadora Dico, com a garantia da tradição Dico, da unidade móvel número 2, Roberto Kovalik. Agora 5h36, está caindo um temporal em Porto Alegre. A chuva e o vento estão muito fortes e a cidade está às escuras. Mesmo assim, muitos motoristas estão trafegando com os faróis apagados. Não esqueça de acendê-los, dirija com cuidado. As ruas já estão alagando. O ponto mais crítico é o 4º distrito, principalmente na São Pedro e Buarque de Macedo. Gaúcha, a fonte da informação da Avenida São Pedro, Roberto Kovalik. Depois dos comerciais, as respostas da sociedade brasileira ao Plano Cruzado 2. Chamada geral, oferecimento de GBUX, confiança e segurança para você e sua família, e Supermercados Econômico, o supermercado onde não falta nada. Hoje, 10h40 da noite, Jornal do Vestibular. Dicas e informações sobre os vestibulares da URGS e da PUC. Jornal do Vestibular, 10h40 da noite, aqui na Rádio Gaúcha. A apresentação de Enio Kaufmann. 20 minutos para 6 horas, temperatura de 25 graus e 4 décimos. Como o porto-alegrense vem reagindo às novas medidas econômicas e o que pensa do momento escolhido pelo governo para a adoção desse pacote? Linha aberta para a repórter Tânia Regina. Surpresa, perplexidade, revolta são os sentimentos manifestados pelo cidadão porto-alegrense diante das últimas medidas econômicas divulgadas 2 dias depois das eleições, quando o PMDB, partido de sustentação do governo, obteve de norte a sul do país a maioria nas urnas. O cidadão comum sente-se traído e chega a afirmar que não votaria no PMDB se o anúncio do Plano Cruzado 2 fosse feito antes das eleições. Há até quem afirme que no futuro os políticos deverão pagar pelo voto. Só assim saberão valorizar o eleitor. Vejamos algumas manifestações do porto-alegrense. Olha, a meu gosto, eu acho que a gente vota, mas não está conseguindo nada. Eu acho assim. Pra mim, não adianta a gente falar nem reclamar, porque eles não vão endireitar nunca. A gente só põe eles lá em cima e eles não fazem nada pela gente. Ao meu entender, eu acho que a gente tinha mais era que ser paga para votar, sabia? Não era melhor? Pelo menos aí eles iam saber valorizar o nosso trabalho. E o senhor, o que está pensando? Surpreso. Porque isso devia ser antes das eleições. O senhor acha que a resposta nas urnas seria diferente? Muito diferente. Eu mesmo votaria contra. O que eu não admito é que usem o povo e depois abusem do povo. Eu, por exemplo, votei no governo, hoje não votaria mais. Mais uma senhora, a sua opinião, por favor. Olha, com surpresa, com espanto, não é? E eu acho que, considerando uma coisa que jamais poderia ser esperada de um governo que foi eleito com maioria.
A senhora acredita que se as eleições fossem hoje, o PMDB não venceria? Acredito que não venceria. Ou então o povo é completamente cego e surdo. Algumas pessoas chegam a acreditar agora que o Plano Cruzado tenha sido um projeto apenas eleitoreiro. Olha, eu achei que o projeto Plano Cruzado me estava entusiasmado com ele e depois das eleições comecei a entendê-lo como um projeto, como um plano eleitoreiro, porque após as eleições houveram aumentos inesperados, certo? Inclusive com percentuais astronômicos, né? Veja o valor do carro em 80%, né? Energia e coisas que pessoas importantes estão dizendo que não atingem a classe média. É só fazer uma análise mais acurada, dá para ver que esses índices fatalmente vão atingir a classe média. E para falar sobre as prováveis respostas da sociedade ao Cruzado 2, Chamada Geral ouviu diretamente do Rio de Janeiro o cientista político Herbert de Souza. Quem não se lembra do tão cantado Irmão do Enfio, citado pelo compositor João Bosco na música O Bêbado e a Equilibrista? Com a volta do Irmão do Enfio. Pois é, depois de um longo período de exílio no Chile e Canadá, o mineiro Herbert de Souza voltou. E agora é secretário-geral do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. É ele quem conversa agora com a repórter Tânia Regina. Choram Marias e Clarice no solo do Brasil. Ele entende que a sociedade foi atingida por um golpe político difícil de camuflar. Eu acho que a primeira constatação que se deve fazer é que há uma percepção de um golpe político. Ficou muito óbvia a manobra da Nova República, do governo da Nova República, em aguentar todas as medidas que eles julgavam necessárias e fundamentais até depois das eleições e fazer uma comunicação em forma velha, né, isto é, de surpresa, em forma de decreto, sem consulta à população, 3 dias depois da eleição, com uma série de medidas que afetam a vida da maioria do povo. Eu acho que a primeira reação não é tanto de surpresa, mas é uma reação de que a população foi atingida por um golpe político. E um golpe político muito direto, quer dizer, muito óbvio, difícil de camuflar, porque ninguém da Nova República, nenhum ministro, muito menos o Funaro, seriam capazes de explicar honestamente por que se fez essas medidas somente 3 dias depois da eleição. Então, a dimensão de manobra, ela dá um golpe na credibilidade do governo, credibilidade essa que é absolutamente fundamental para ele levar a efeito ao próprio projeto do Plano Cruzado. Se você observar que no outro dia 3 governadores do PMDB fizeram críticas ao plano e à forma como ele foi implementado, que foi o governador Pedro Simon, Valdir Pires e Kerser, então por aí se percebe que não foi só a oposição que tomou consciência disso, foi o próprio PMDB, né, que também se viu surpreendido por esse tipo de manobra de política econômica. O professor Herbert de Souza prevê para o próximo ano um período de turbulência político-social. Nós vamos entrar num período de turbulência, porque o descongelamento de fato, né, ele reativa todo o processo inflacionário e toda a luta entre preços e salários. Então, nós que já tivemos este ano muitas greves, né, podemos imaginar para o próximo ano uma situação de muita turbulência no campo social e no campo político. E eu estou prevendo para 87 um ano relativamente, quer dizer, provavelmente difícil do ponto de vista político e muito agitado em termos dos movimentos sociais. A esperança
chamada geral do dia 27 de novembro de 86. Equipe técnica Léo Amado, Pedro Vargas, Luiz Gonzaga e Clay Correia. Edição de notícias Ilene de Muro. Chefia de reportagem Elódio Zorzeto e Jussara Marchand. Edição Vera Monteiro. Coordenação Valdir Barbosa Paz. Nova chamada geral amanhã às 5 horas. Oferecimento de GBUX, confiança e segurança para você e sua família. E Supermercados Econômico, supermercado onde não falta nada. Até lá.